Amém, queridos? Graça e paz. Vamos falar um pouco mais acerca de eleitos para ser igreja e nações que restarão no reino milenar. Ontem nós meditamos muito acerca disso. Foi uma live maravilhosa. Se vocês não puderam assistir, por favor, assistam. Foi uma live de mais de 3 horas de duração, mas vocês podem assistir aos poucos. E lá nós procuramos tirar todas as dúvidas concernentes a esse tema maravilhoso, acerca da eleição, da predestinação para um propósito, que Deus elegeu desde a fundação do mundo um povo para ser como estrelas do céu, corpos glorificados, e um povo para ser como a areia da praia do mar, de não glorificados, seja no milênio e também após o milênio na eternidade. E o vídeo de hoje é um vídeo simples, bem rápido, apenas um adendo, muito interessante, quando Deus falou para Abraão, em Gênesis 22, que faria dele uma multidão de povos, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E o interessante é que em Apocalipse capítulo 20, no verso 6, está escrito que sobre as estrelas do céu, ou seja, os que vão fazer parte da primeira ressurreição, juntamente com os vivos, os eleitos vivos transformados no final da grande tribulação, sobre estes não terá mais poder a segunda morte, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão sobre toda a terra. E após o milênio, após os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para seduzir as nações que restaram sem os corpos glorificados. Gog e Magog, ou seja, ele vai fazer uma reunião para uma última peleja e seduzirá e enganará muitos povos que estavam aqui na terra no milênio. Por quê? Porque Deus vai provar o coração de todos eles para ver se eles realmente vão merecer entrar na eternidade. E Satanás vai enganar muitas nações. Só que o detalhe interessante do texto ele fala dessas nações como a areia do mar. Não fala como as estrelas do céu, ou como estrelas do céu e areia do mar, como se fosse a mesma coisa. Não, ele fala, está escrito, que é como a areia da praia do mar. Então, a igreja ela jamais será seduzida por Satanás. Ela já está glorificada, pecados totalmente expiados, saúde perfeita, estará com seus corpos imortais para todo sempre. Não haverá nenhuma chance mais da segunda morte levar esses eleitos do Senhor. Acabou. Não há nenhuma possibilidade deles serem seduzidos. Mas quando Satanás for solto após o milênio, está escrito que ele seduzirá as nações nos 4 cantos da terra, como a areia do mar. Então isso é só para provar aos irmãos que a areia do mar é uma classe de povos que não terão seus corpos glorificados no milênio. E também na eternidade, que os que passarem pelo crivo do tribunal do trono branco, esses estarão na eternidade sem os corpos glorificados. Necessitarão se alimentar das folhas da árvore da vida. Mas isso aí é muito interessante, queridos. Então, toda vez que você lê na sua palavra estrelas do céu e a areia do mar, são essas 2 classes de povos que estarão no milênio e também na eternidade. Muito interessante. Porque esse texto de Apocalipse 20 nos prova que Satanás ele vai se levantar, vai ser solto após o milênio, e ele vai seduzir as nações nos 4 cantos da terra como a areia do mar. A igreja já glorificada contigo, não haverá nenhuma possibilidade dela ser enganada. Então a areia do mar é uma classe de povos que não terão seus corpos glorificados. Muito interessante. A igreja é como as estrelas do céu. Em Daniel capítulo 12, verso 3, está escrito que os que a muitos conduzirem à justiça brilharão como estrelas eternamente. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo fala para que os eleitos possam desenvolver a sua salvação com temor e tremor. E mais adiante, ele fala para que nós possamos ser como luzeiros neste mundo de trevas, para que nós não possamos ser seduzidos pelas coisas deste mundo, pelo pecado, e aí perdermos a eleição. Então nós temos que desenvolver a salvação com temor e tremor. Por quê? Porque nós somos como luzeiros, como astros neste mundo.
muito interessante. 1 Coríntios 15, se não me engano, verso 41, o apóstolo Paulo falando de ressurreição dos mortos e glorificação dos vivos, ele fala que até mesmo entre as estrelas há diferença de esplendor e de glória de uma delas, nos falando que mesmo entre os glorificados haverá níveis diferentes de hierarquia, de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Amém, queridos? Então há uma diferença clara entre estrelas do céu e areia da praia do mar. Então Deus, quando Ele estabeleceu, Ele planejou, Ele arquitetou o reino milenar desde a fundação do mundo, ao mesmo tempo Ele elegeu pessoas que serão como estrelas do céu, eleitos, que receberão o dom da fé, que terão o Espírito Santo. Esses foram eleitos para serem como estrelas do céu. Mas Ele, ao mesmo tempo, também elegeu muitos para serem nações, como a areia da praia do mar. E não há nenhuma injustiça da parte de Deus. Por quê? Porque após o seu juízo, seja no tribunal de Cristo e seja no tribunal do trono branco, que após o milênio, vai haver o quê? Justiça, satisfação nos povos. Ninguém ficará com ciúme porque não foram chamados para ser eleitos como igreja. Não haverá injustiça da parte de Deus, porque o reino será um reino de justiça, de paz e de alegria. Amém, queridos? É apenas um adendo aqui. Meditem no que foi dito aqui. Estrelas do céu e areia da praia do mar. Duas classes de povos que estarão no milênio e também na eternidade. As estrelas do céu, quando Jesus voltar, nunca mais terão a possibilidade de pecarem. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Entretanto, para as areias da praia do mar, as nações restantes que não terão seus corpos glorificados, e estas sim serão provadas quando Satanás for sair, quando ele for solto da sua prisão no final do milênio, e ele vai seduzir não as estrelas do céu, mas as areias da praia do mar, os povos nos quatro cantos da terra. E muitos serão seduzidos, mas fogo cairá do céu e consumirá a todos. Amém, queridos? Esse é o plano maravilhoso do nosso Deus. Que Deus justo e amoroso é o nosso Deus. Amém, queridos? Essa é a justiça do nosso Deus. Uma justiça que o calvinismo não entende, que o arminiano também não entende. Mas Paulo entendeu, os apóstolos entenderam, os pais da igreja entenderam. E nós estamos recebendo essas iluminações pela graça de Deus. Essa é a justiça e o caráter do nosso Deus. Muito obrigado, Jesus, por essas revelações maravilhosas que o Senhor tem nos concedido. E que o coração dos nossos irmãos, que os eleitos possam ouvir essas verdades e compreenderem. E as nações que ouvirem possam responder em arrependimento, para que eles possam praticar obras de justiça e serem absolvidas para estarem contigo e com o Pai para sempre. Nos dê cada vez mais, Senhor Jesus, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Teu. Abra os olhos do nosso coração para que possamos compreender essas verdades. Verdade que nos liberta e que nos enche de alegria e nos faz enxergar a Sua justiça, o Seu amor, a Sua equidade. Muito obrigado, Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima gravação.